GNG Podcast Club. GNG Podcast Club, programa comemorativo, temporada comemorativa. Essa temporada para a gente celebrar os 35 anos da gangue. E hoje aqui, um convidado ilustre. Eu diria que eu brinquei com a gangue, eu falei assim, vou receber lá no estúdio, #1, o primeiro gangue que foi convidado a, falaremos sobre isso também, subir pra gangue. Isso é uma expressão que, não sei quem inventou essa expressão. Léo Galdense, o primeiro gangue que foi convidado a fazer parte desse projeto, depois da formação original. Já tô sabendo aqui também que não foi sozinho, teve gente que entrou com ele e a gente também vai saber dessa história toda. Léo, prazer imenso receber você aqui. Romero, amigo, que coisa boa, velho. Muito feliz com o convite. Assisti o episódio de Lilian e Adrian, dei muita risada. Liguei para Lilian depois, aí nos falamos e você já tinha me convidado. Eu disse, não, eu vou lá. E estamos aqui para contar, lembrar a história aí, forçar a memória e ver tudo que a gente consegue. Porque tem a história, viu? Tem, velho, tem história, assim. No último episódio, a gente recebeu aqui Adrian e Lilian. Lilian é uma verdadeira enciclopédia. Eu me assustei aqui com ela, com a memória fresca. Não é memória assim, bom, eu vou lembrar. Não, é memória viva mesmo, assim, de coisas absurdas. A Adrian ficava aqui de cara com tudo. Lembrando, disse, como é que você lembra disso? Ela lembra. Claro, você não lembra não? Liga com ele. Sempre foi assim. Léo, a ideia aqui é a gente reviver tudo isso. Reviver, curtir, saber as histórias. Eu que tô aí à frente da gangue, vou fazer quase 18 anos, mas tem muita coisa que nem eu faço ideia, Léo. Nem eu faço ideia. E quando o seu nome surgiu aqui no bate-papo com Lilian e com a Adrian, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, rapaz, eu tô muito perto desse início. Tô muito perto, porque eu, enquanto líder, te via como gangue. Era muito, não só você, seu irmão e uma galera imensa, assim, e a gente olhava com um olhar de inspiração mesmo, a gente olhava desejando fazer parte daquilo. Como é que foi essa sua chegada na gangue? Eu quero saber tudo, porque esse programa tem que pipocar mesmo. Eu fui convidado por Elmar para a gangue depois da gincana de 92, né? Eu fiz 7 gincanas no Anchieta, né? Foram 4 como aluno e 3 como ex-aluno, né? Ganhei 3. Ninguém ganha gincana sozinho, né? As equipes em que eu estava, nós ganhamos 3 gincanas. E na última nós ganhamos, foi a primeira equipe de segundo ano a ganhar uma gincana, porque tinha essa história no Anchieta que a equipe de segundo ano não ganhava gincana. Segundo ano que você fala, assim, cabeçada pelo segundo ano? Porque é aquela matemática, né? Na época, toda a minha época como gincanista, eram 3 terceiros anos. Sim. Então você tinha 3 equipes, e você pegava 2 equipes de segundo ano, acho que você ainda deve fazer isso hoje, Sim. Ela virava cabeça de gincana. E eram certeza. equipes boas, e só ficava em segundo lugar. Tinha um histórico de sequência de segundo lugar. Castração foi segundo lugar em 88. Cachalote, segundo lugar em 89. Eu estava na Tati Bitati, que foi segundo lugar em 90. 91 foi segundo lugar também, não vou lembrar quem foi. Não, foi terceiro, quebrou, foi para terceira a equipe do meu irmão. E em 92 a gente ganhou a gincana. E aí eu já vinha com esse histórico como ex-aluno, e principalmente com a caça ao tesouro, que Lilian inventou em 91. Ela contou aqui a história, quem quiser assiste. Né? Mas era para movimentar a gincana, que ela achava que às vezes estava um pouco parada. Era uma gincana dentro da gincana. E ela fez em 91, eu fui líder de caça, e tinha uma equipe maravilhosa com a gente ganhou a de 91. E depois fizemos em 92 a caça também, e aí a equipe da gente também ganhou a caça em 92, aí ela me chamou. Que estava começando a ficar pesado, foi quando Mirella estava saindo, já não estava mais podendo fazer, o próprio Stalto, Maurício, que era o homem do computador, e eu tinha um certo desembaraço com informática, com o computador, na época não era nem Excel, era Lotus 1, 2, 3, né, em DOS. Então, que ela contou que o pessoal fazia na mão. Na mão foi um pouco antes de eu entrar, a gente já era Lotus 1, 2, 3. Mas aí ela me convidou e eu aceitei, e eu não fui o único convidado. Que isso você não sabia. Priscila Vem, que também foi, que é uma ex-aluna do Anchieta. Priscila foi líder da Entropia, equipe campeã de 91. E como ex-aluna era da El Bicho, foi a equipe que eu e ela éramos, que meu irmão e a irmã dela eram colegas de sala. Então caiu no sorteio na mesma sala, equipe de segundo ano, e nós fomos, e aí a Elmar chamou os 2. Só que Priscila só ficou 1 ano. Porque, por causa da vida, né? E vão as obrigações profissionais e tudo mais, ela ficou 1 ano e eu fui ficando, e fiquei um bocado na gangue, né? Como é que ficou isso, Léo? Porque
Lilian, Adrian, Mirela, Maurício, Yelmar, eles construíram, digamos Certo. assim, né, a base da gincana, né, estruturaram tudo. A sua chegada, a galera já começou, já estava saindo, né? Mirela estava saindo. Mirela praticamente não fez gincana comigo na escola. Eu lembro dela participar das reuniões. As reuniões eram na casa de Lilian, tinha um quartinho da gincana, e a gente sentava para fazer. Então, a minha memória é muito viva de Elmar, Adrian e Lilian. Stalta já menos, e Mirela ia de vez em quando. Ela estava já nesse movimento de saída. E Elmar sabia, e a própria Lilian e Adrian, que aquele momento deles, porque eles, os dois fazendo medicina, que a gente sabe, eles não iam ficar por muito Sim. tempo. E acho que aí Elmar teve a ideia de trazer alguém, ou duas pessoas no caso, que tivesse o perfil para ajudar, para contribuir. E a partir daí isso virou uma regra, sempre na ideia de você fechar espaços em que você eventualmente não tinha alguém que fosse bom naquilo. Então depois o Mar chamou gente para fazer tarefa de quadra, para trabalhar com a quadra, que era uma necessidade. Quando Lilian saiu, a caça ficou pesada para mim, e aí eu puxei meu irmão. Digo, venha fazer a caça aqui comigo, né? Então isso, eu acho que foi essa visão de Elmar, né? Porque os professores ajudavam muito na organização da gincana. A gincana era organizada por professores até 89, era um grupo de professores. Quem ficava à frente era a professora Magali, que era uma professora de português. Pô, demais, Magali Mendes. Exatamente, que eu não foi minha professora, mas era professora da escola, fundou oficina. Mas você tinha outros professores que ficavam ali junto, né? Você certamente conhece Neide. Demais. Mãe de Tiago. Demais. E Osmar Milazzo, Sim, professor também. de educação física. Mas tinha mais. Tinha Raider, que era professor de ciências, estava sempre na gincana. Gustavo, que foi professor de desenho lá na década. Eu lembro demais. Foi meu professor, os dois. Pronto, o Gugu ficava na gincana. Rita, da coordenação. Sobrenome de Rita, meu Deus. Lobo? Não, esqueci o sobrenome dela. Mas lembro demais. Chamava Chamava de Rita Amarela, eu acho. Eu acho que sim. E Elsie, que era coordenadora. Demais. Então você tinha os professores, mas... E aí Lilian e Adri exploraram isso muito bem. A escola sentiu a necessidade de ter alguém tocando a gincana que não fossem os professores. Que foi a transição. O ano de transição é 90, né? Esse convite, Léo, foi feito assim... Vou chamar Léo para reunião. E nesse convite e nessa reunião foi chamado ou porque hoje não tinha. Hoje é uma tradição, assim, existe um momento sublime. Eu não sabia que eu ia ser chamado. Ninguém sabia que a gangue ia chamar mais alguém. E aí, a minha memória vai me trair, eu acho que não foi nem na gincana. Foi depois da gincana. Elmar chamou, disse, olha, se você quiser, você precisa, a gente convida aquelas festas que tem depois, sempre tem. E numa dessas festas ele disse, você e Priscila, se quiserem ir. A gente não teve aquele momento que eu vi no final da gincana, que sempre se chama. Elmar foi introduzindo isso, e não foi nem logo depois. Né? Eu acho que bem mais pra frente, talvez uns 6, 7 anos depois, é que ele passou a anunciar na escola. Né? Antes ele anunciava na celebração pós-gincana, que o pessoal fazia ali, aquela confraternização. A confraternização. Aí ele anunciava na confraternização, mas depois ele trouxe isso, eu acho bem legal, para dentro da gincana, como forma de reconhecimento. Né? Hoje é um rito mesmo, é um rito. Passou meio que ser obrigatório. Obrigatório eu não digo com a palavra forte, mas ser uma tradição mesmo. Na gincana a gente chama, mas alguém não era, você não sabia. Teve um ano que a gente precisou colocar umas 5, 6 pessoas, porque foi o ano que a escola reduziu os professores drasticamente. Os professores ajudavam, não faziam tarefa, jamais nessa época. A gincana era toda feita pela gangue. Quando foi esse corte, assim? Agora é 100% a gangue que faz. As tarefas, desde que eu entrei, o professor já não era fazia 100% mais tarefa, a gangue. Eu não vou saber dizer se foi 89, 90, ou se foi 90 ou 91, porque tem aquela dúvida, a discussão eterna, mas ali, Lilian explicou muito bem, né? Eles fizeram a gincana de 90, eu tenho uma memória absolutamente clara, só que não tinha gangue. O nome. Não tinha o nome gangue. Já eram eles, mas eles não usavam o nome de gangue. Em 91, aí veio realmente como uma gangue. Talvez em 90 a gente pudesse dizer que era uma experiência, né? Para ver se ia dar certo. E deu. E aí em 91 eles passaram a adotar o nome gangue. Então, 35 anos tá certinho. Tá dentro, matematicamente. Tá dentro. Até o nome gangue, quando me perguntam...
Eu me lembro que eu enchi o saco de vocês, né? Que eram os mais velhos e estavam ali à frente. E a gente perguntava, né? E tinha muita tarefa, né? O que é que significa gangue? A gente falava, né? Grupo de amigos notórios gincanistas, né? Era o que Elmar sempre respondia para todo mundo. Esse nome apareceu quando? A gente inventou em algum momento, Elmar inventou. Não veio do início. Gangue não nasceu com esse nome. Eu lembro que algum dia a gente vamos fazer alguma coisa para dizer que é gangue, e alguém teve a ideia, eu não vou lembrar quem foi, deve ter sido Elmar, porque a criatividade de Elmar, e Elmar era uma pessoa fantástica, né? E deve ter sido ele, mas eu lembro que foi algo posterior, não veio desde o início como com gangue, sim, a partir de 91, mas não com a sigla Grupo de Amigos Notórios Gincanistas, né? Precisou justificar para alguma coisa e aí encaixou, né? Eu fico imaginando, como é hoje, né? Até hoje é assim, né? Eu fico imaginando para a escola ter recebido esse nome. Né? Falei assim, não, a partir de agora, aqueles ex-alunos que estão fazendo a gincana vão ser chamados agora de gangue. Né? Para a escola receber esse nome assim, porque não é um nome tão atrativo, né? É um nome que assusta. Eram outros tempos. Se você for ver o nome das equipes que nós tivemos no Anchieta, eram nomes... hoje não passava nem nada. Eu me lembro muito de uma época em que os nomes das equipes eram muito atreladas aos blocos de carnaval. Né? Você chegou até a falar aí, foi El Bicho, eu não lembrava, mas eu me lembro de ter sido Croconia, porque era relacionado com o crocodilo. Sim. Mas tinha vários, tinha Barco Leite. Teve crocodilo descaradamente, né? Crocodilo logo, não é descaradamente cada bloco não, porque não tinha nem uma... Teve o voo. Teve o nome também. O nome da equipe eu vou. Quando eu virei gangue, a primeira gincana, a equipe que ganhou foi a equipe eu vou. Patrocinada. Me lembro de uma que chamava a Barculejo, porque era da barca. Rapaz, tinham várias. Depois da equipe eu vou, o colégio proibiu o nome direto. Porque entendeu que, né? Tinha sido El Bicho no ano anterior, que era a música do que o Crocodilo estava trabalhando. No ano seguinte foi eu vou mesmo, eu vou. Entendeu? Patrocinado pelo eu vou. Aí o colégio colocou essa limitação. E depois acabou proibindo, né? Mais pra frente acabou proibindo. Os nomes que vieram depois de você lembra? A sequência? A sequência absoluta não, mas assim, vamos lá. Depois de mim entrou meu irmão, né? Diretamente pra caça. Porque Lilian estava se afastando. Entrou João Miranda. Cara, eu não lembro João dele. foi terceiro ano em 91. Depois foi meu colega em engenharia, porque eu fiz engenharia antes de fazer direito. A irmã de João, Carol, foi vice-líder da El Bicho, que a gente ganhou como equipe de segundo ano. E foi líder da Eu Vou no ano seguinte, foi campeã, aí eu já era gangue. E João era muito amigo meu, a gente era muito próximo, né? E ele foi meu vice-líder de caça em 91. Em 92. Em 93 ele permaneceu gincanista. Em 94, aí Elmar já estava abrindo para trazer mais gente. Aí eu lembro que foi meu irmão, foi Joãozinho, entrou Titia, que é médico urologista, Roberto Rossi, mas ficou um ano só. Gente, Titia, E entrou um que não tinha sido do Anchieta. Aí foi assim, né? Foi o primeiro que não era, porque a gangue era o Anchieta. Era basicamente. Que foi André Esteves, que veio para suprir o gap de Maurício Stalton na parte de computação, porque André era fera. André ficou seguramente uns 5 anos fazendo gincana. Foi. Nós fizíamos, André era muito bom, André era da área de tecnologia. Então, por exemplo, teve uma caça ao tesouro, que foi a de 96, que foi James Bond. E no início da caça a gente entregou um CD. Todas as etapas já estavam ali. Todas. Só que tinham códigos para quebrar. E foi André que montou isso. Estamos falando de 96, outras tecnologias. Né? Mas justamente que a gente ficou assim, e se eles quebrarem? André disse, ninguém vai quebrar o que eu vou fazer, não pode ficar tranquilo. E ninguém quebrou. Porque na verdade, quando você passava de etapa, você recebia a senha da próxima etapa, porque é um negócio de espião, a gente sempre vocês fazem até hoje, sempre tenta ao máximo entrar dentro da brincadeira, né? Você é espião, toma aqui o CD com todas as etapas logo da caça, né? 96. Aí entrou André, aí entrou Maria Fabiana, porque foi quando Lilian saiu de vez, e Elmar era muito perspicaz nisso, né? Ele precisava de alguém muito organizado. E aí chamou Maria Fabiana, que passou a ser quem organizava todos os blocos da gincana, as impressões, a parte de português, fazia a correção das tarefas. Então veio Maria Fabiana. E aí começa a entrar muita gente. Aí chega aquela turma de André Vicente, de Pedrão, de Tiozinho, né?
Já vem num segundo movimento mais pra frente. E eu esqueci, aí no meio, de Paulo Sérgio Viegas Amaral, autor do hino da gangue, Sim. que é dele, que entrou, eu acho que em 96 ou 97, porque eu suspendi o veto. Rapaz, isso aí é uma bronca, velho. Porque existia, não sei se ainda tem hoje, a história do veto. Quer dizer, se nós somos todos amigos, quem vai entrar tem que ser alguém que é amigo de todo mundo, né? Eu não vou falar dos outros vetos, desse eu vou falar porque Paulo Sérgio é meu amigo e irmão, eu posso falar. E ele sabe, a gente ri dessa história. E eu disse, não, eu vou vetar Paulo Sérgio. E eu queria muito levar Paulo Sérgio, que era um giganista, interessado, total perfil de gangue, e eu vetava. Porque tinha tido uma história na gincana de uma madeirite que tinham roubado de minha equipe, que não foi ele, mas aquela fofoca de gincana, que foi ele que roubou a madeirite. Meu Deus do céu. Ele não vai entrar. Aí pra você ver como é a vida. Paulo Sérgio virou meu colega de faculdade. Nós tínhamos sido de equipe de gincana juntos, da Tati Bitati, que é a primeira gincana que ele disse que marcou a vida dele. Nós éramos da equipe e trabalhamos juntos em várias tarefas. Mais na frente, a gente vem ser colega de faculdade. Nos tornamos grandes amigos na faculdade, desde que você estuda junto, para todas as provas e tudo. Viramos sócios no escritório de advocacia, que nós tivemos durante um breve tempo. Ele é padrinho de meu casamento. E nós hoje tocamos juntos na banda, na Soul Rock, que é uma banda de ex-alunos do Anchieta, né? E não entrava por minha causa. Mas foi... Aí daí mais pra frente... Isso do veto durou um tempão. Porque eu me lembro que quando eu entrei pra gangue, ainda existia isso de veto. Porque o Mar levantava os nomes na hora lá. Gente, a gente tá pensando em trazer o nome tal. O que é que vocês acham? Eu me lembro como se fosse hoje de tiozinho vetando a pessoa. E eu ficava assim, falei, cacete, é possível realmente isso? É porque era realmente um grupinho bem fechado, né? Eu exerci o veto uma vez, com o Paulo Sérgio, só. Né? Sabe um nome que você não falou e eu tenho uma memória também viva? Foi Léo Van Roots. Léo Van Roots, sem dúvida, entra com o Pedrão. Quando Elmar começa também a fazer a quadra girar mais do que ela girava. No início, a gincana ali até... acho que talvez 94, 95, a quadra não tinha esse ritmo frenético que ela assumiu. Elmar montou um esquadrão de quadra, né? Uma equipe que era Léo Van Roots, era Pedrão, era André Vicente, era Carlos Márcio, então Felipe Vicente, né? Irmão de Ana Cavalo. Vieram para fazer isso. Nós esquecemos também de Léo Papai Noel, que também entrou para caça. Veio. E mais na frente, aí eu já estava saindo Maurício Branco e Potter. Que não precisa dizer porque é Potter, porque é Potter, não vou nem saber o nome de Potter, mas Potter é Potter, né? Mais pra frente. E Fred DJ. Bacana, que também esse é o Mate, uma reserva, por causa da Mandinga, que era um grupo adversário da gangue, apesar de ser bem diferente, era muito restrito, gincana de São Paulo, os caras são gente boa. Os caras são gente boa, todo mundo. Fred era amigo meu, até hoje, mas era amigo meu. E é o Mar que não queria. E eu e o Paulo Sérgio, aí foi o inverso. Eu e o Paulo Sérgio falou, não, Fred, vem pra ajudar na caça. Vem pra caça. E veio. E foi uma grande aquisição, ficou com a gente muito tempo, né? Você se lembra, Léo, como é que era? Eu perguntei isso, inclusive, para Lilian e Adrian aqui. Essa organização interna da gangue. Porque eu sei que a gangue hoje ela é visivelmente estruturada dessa forma. A gente tem a quadra, a gente tem a entrega, a gente tem a caça ao tesouro, né? Começou a aparecer várias tarefas, como eu passei a chamar de tarefas especiais, assim. Porque começou a surgir o esquadrão, por exemplo. Como é que isso foi estruturado na gangue? Elmar chegava para vocês e falava assim, tô com uma ideia, quero fazer isso. Sempre. Era assim? Como é que acontecia isso lá? Porque assim, a caça depois ficou na sua mão, vocês montaram um grupo e passaram a conduzir a caça da forma como vocês imaginam. Porque eu me recordo também de Elmar não interferir em nada da caça. Nada. Zero. Mas 99% da gincana, tudo que não era caça, ele conduzia, né? Como é que era isso internamente? Como é que... Eu acho que foi da complexidade que a gincana foi ganhando, né? Então, se você parar pra pensar, Romero, Lilian, Adrian, Stauta e Elmar faziam sozinhos, né? Organizavam tudo sozinhos, as tarefas, todas sozinhos. E no dia da gincana, cada um era fiscal de uma equipe. Porque, junto com um professor. Mas, assim, para os 4 era uma loucura fazer aquilo. Então, eles foram começando a trazer pessoas, então me traz com Priscila, depois traz meu irmão, vai aumentando.
E novas ideias vão surgindo, porque o Omar era aquele poço de ideias, e vamos fazer isso, vamos fazer isso. Aí eu olhava pro grupo e dizia, quem pode ficar à frente disso? E a gente foi se especializando naturalmente. Então, mais na frente, eu esqueci de Ivana Coelho. Ivana. Esquadrão, que eu lembrei de Esquadrão. Então, Esquadrão. Ivana, se eu gosto. Eu gostei, eu compro a ideia. Então, ficou com a Ivana. A equipe de quadra muito consolidada. Aí teve um ano lá que eu enchi um pouco o saco da caça, e isso foi inventar outra coisa. Aí nasceu o baú. Lembro demais, eu lembro muito. Mas na frente precisou de gente, que aí eu voltei pra caça no final dos últimos... À medida que o tempo foi acabando, né, e a vida profissional foi impedindo isso, eu voltei pra caça, porque eu fiquei à frente da caça até 98, aí eu saí um pouco, me deu vontade de voltar pra fiscal de pasta, curtir a gincana inteira, né, porque a caça você se isola, e vou curtir a gincana inteira, e fui, mas quando o meu tempo foi acabando, já não dava mais, já terminando a faculdade, de Direito, já depois da engenharia. Aí eu realmente voltei para a caça, porque a caça, como era mais segmentado, nas reuniões antes da gincana, tudo isso era mais fácil a gente ter uma agenda própria ali de 3, 4 pessoas do que quando eu marcava uma reunião, que era reunião, já não éramos mais 4, como lá no início com Lilian e Adri, nós éramos 20. Então tinha que ser uma marcana, não dava para conciliar. E aí eu voltei para caça, né, para reorganizar a caça. Mas sempre isso, tá? Dos perfis, as pessoas, Elmar inventava um negócio, ele ia ficar à frente, mas na hora não dava, porque a função de Elmar na gincana era, como você falou, estar à frente de 90% de tudo que estava acontecendo, sem estar, digamos assim, materialmente à frente. Ele precisa ter uma pessoa. O esquadrão é meu, eu que queria, eu que gosto, mas tinha que ter Ivana ali na frente, senão eu não ia andar. O baú tinha que ter alguém na frente. As tarefas de surpresa, as tarefas de quadro. Então eu acho que foi muito por aí, né? Rapaz, mas foi legal, muita gente é bom, né? Demais. Eu tô com uma pergunta aqui pra fazer, eu tô até medo dessa história, que é a tal da Gong. A Gong. O que é isso? Como é que surgiu isso aí? Se eu lhe disser que eu não lembro exatamente por que surgiu, foi uma dissidência que surgiu durante uma gincana. Porque, eu não vou lembrar o motivo, foi alguma besteira. Sei lá, um lanche na sala da comissão, alguma coisa. E que eu também não vou dizer o nome do pessoal da Gong, né? A gente dá bem com todo mundo, foi lá. E aí o pessoal começou a gritar: é a Gong, nós somos injustiçados, é a Gong. Mas de dentro da gangue? De dentro da gangue. Certamente na molequeira, na brincadeira, só que o Omar se retou. E aí depois ele tirou todo mundo, né? Devagarinho. Mas foram expulsos mesmo, foi? Na hora não. Foi mais uma molequeira, sabe, João Romero? Aquele negócio engraçado ali por uma besteira. Não me lembro se foi pro julgamento de uma tarefa e aí que não valeu a opinião de alguém e aí começou a brincadeira e também o lanche não veio, não sei o quê. E foi Gong. Eu lembro de um deles, não lembro, mas realmente não lembro de qual. Subiu na mesa da sala da comissão, fez um discurso de brincadeira. Que resenha. E a Gong, acho que tiraram a camisa da gangue, aí o Mar ficou quieto, não sei o quê, depois ela chamou. Mas não gostava muito dessa brincadeira, não. Não. Essa aí não. Foram as 2 vezes que eu vi revolta na gincana da Anchieta, né? A gente tava conversando aqui antes, eu lhe disse. Uma foi essa, e a outra foi em 88. Eu era gincanista, eu era 2º ano científico, já dando a idade, né? Científico, eu falo de científico. Ensino médio, do ensino médio. E nós tínhamos uma equipe muito boa. Eu tive equipes muito boas, né? Assim, foi a Cunos. Foram 2 grandes equipes que eu participei, além da El Bicho, que ganhou sendo equipe de 2º ano, foram a Equipe Alados e a Cunos. Eu era 1º e 2º ano do ensino médio. Né? Equipe Alados. Equipe Alados. Meu Deus do céu, esse nome jamais passaria hoje. Já vai. Se a minha primeira equipe chamou-se Delta Dado. Opa, Ives, Delta Dado, né? E era o nome da equipe, né? E na Cunos, houve uma tarefa que o Omar botou, tinha essas manias, não sei se você pegou isso, de botar uma tarefa impossível. Sempre. Botar um negócio que ninguém vai fazer. E ele botou. Era levar um piano de cauda pra tocar uma lambada. Nós estávamos no auge da lambada, era o IPT, tinha que ser executado ao vivo ali. Adoro essas resenhas. E botamos, adoro essas resenhas. Mas você sabe qual foi o problema? Nós levamos o piano de cauda. Né? E essas são coisas que acontecem em gincana. Quando a gente chega na sala, essa tarefa é impossível, a gente vai ler aqui. Né? Um piano de cauda é um menino lá da 5ª, da 6ª, você levanta a mão, tem lá em casa. Tem, só que tá largado na garagem, gente, ótimo. Porque se estivesse na sala, ninguém prestava um piano de cauda. Mas na garagem pode trazer, peraí, se falou, a mãe disse, não, pode, tá velho, aqui, meu avô, enfim, pode levar.
Aí tinha um pai, uma mãe de alguém da equipe que tinha uma transportadora. Nós conseguimos o caminhão-baú. O caminhão-baú parou no Cheta. Entramos uns 15 no caminhão-baú e fomos até a casa do menino, no caminho das árvores, porque tinha que ter gente para carregar o piano. Óbvio. Literalmente. E aí nós chegamos lá e pegamos o piano de cauda e trouxemos para o Anchieta. E aí as outras equipes, não é possível. Ninguém teria um piano de cauda. Eles já sabiam da tarefa, já estavam com o piano de cauda preparado. E aí dessa história ficou e tocamos a música, a menina Zizi, minha colega de procuradoria, tocou o Ipiti e comemoramos, não sei o quê, mas as outras equipes se reuniram e viraram as camisas ao avesso. A camisa da equipe. As equipes ficaram pé da vida porque vocês conseguiram. Porque a gente conseguiu e porque houve um comentário que alguém disse, o piano já estava separado. Mas, sabe aquela... Você faz a... Sei demais, a inveja de quem não consegue cumprir a tarefa. Depois aqui eu lhe conto a história do pão de 14 metros, o que a gente fez com esse pão de 14 metros, que é a história mais marcante. Meus filhos adoram quando eu conto. E aí eles viraram a camisa. E ficou aquela situação, porque as três equipe avessa, acabou, vai todo mundo para casa, e tinha ainda a tarefa de encerramento, sempre uma dança, alguma coisa assim. Não vamos cumprir. E aí, isso eu não presenciei, eu não era líder era a Fernanda, uma excelente líder, e Renato de Arola, eram os líderes da equipe, né? E lá dentro eles deram um jeito de cancelar, de desclassificar a gente, né? Ainda rolou isso? Rolou, a gente foi desclassificado da tarefa. Não contaram o nosso piano, basicamente. Por quê? Aí depois a gente vai entendendo, né? Aquela equipe era muito boa. E a gente estava com muitos pontos na frente. Nós ganhamos a gincana. Nós ganharíamos de qualquer forma a gincana. E essa informação, a comissão na época de professores já devia ter acesso e disse, alguém suscitou, eles não soltaram o piano. E de fato não soltamos. Foi até bem cancelado, tá? Porque tinha que ficar solto o piano, só que o piano não tinha nem pé. Então a gente improvisou ali, todo mundo segurando e a menina tocando. E aí cancelou a tarefa e a gente ganhou, mas teve a equipe avessa. Mas isso destravou o negócio da equipe avessa. As outras equipes tiraram as camisas do avesso, botaram a camisa de forma correta. Teve a última tarefa e a gente ganhou a gincana. Rapaz, é muita história. Tem. Isso a gente vai conseguir extrair aqui hoje algumas histórias, mas tem muita história que é incontável, né? Tem. Incontável. A Adriana meio que contou uma, né? Que foi aquela que do bar. Eu fui pro Juvenar. Foi mesmo? Foi. Eu era a 8ª série. Opa, isso, meu Hoje Jesus seria Cristo, 9º ano, né? Eu era a 8ª série. Não, se aconteceu uma coisa dessa hoje, o 9º ano indo pra uma tarefa dessa, eu tô quebrado. Eu fui pro Juvenal tirar foto lá em Itapuã, onde ele falou que tinha placa. Cuidado, bêbados na pista. Eu fui pela equipe Delta Dado, cuja líder era a Lilian. Imagina. Entendeu? Em 86, foi minha primeira gincana. Ainda mais essa, né? Chegando na escola, pai e a mãe não conheciam muito gincana, que já tinha Anchieta, já tinha, né? E era assim, e eu fico pensando isso, que é engraçado, né? Eles falaram das tarefas e assim, e vou começar falando mal porque eu vou elogiar no final, né? Nós tínhamos ódio juvenil de Bamberg quando a gente começou na gangue, porque ele vetava as tarefas. E nós achamos aquilo um absurdo. Nossas tarefas, como é que o Bamberg tem que olhar? E Elmar habilmente segurava aquilo, levava, cancelava, cortava, e a gente não pode. À medida que você começa a caminhar dentro da gangue, o Bamberg tem razão, a gente exagerou aqui. Ainda bem, né? Aqui não dava. No final, ele já nem mais cancelava, porque a gente já sabia, a gente já tinha crescido essa consciência dessas maluquices que a gente, criatividade, inventava e que ele cortava com toda a razão, né? Mas a gente, novinho, entrando ali, primeiro ano, segundo ano de gangue, por quê? A gincana é livre, né? Mas com a razão. Não, com razão, com razão. Depois a gente entende 1000% porque ele fazia e tinha que fazer mesmo, né? Mas essa do Juvenal eu fui. Caramba, isso de Bamberg é legal. Vou pegar só um parênteses disso aí, porque eu me lembro, né, que quando a Elmar faleceu, foi meu primeiro ano na gincana do Anchieta, eu era muito novo, acho que eu tinha 22, 23 anos, né? Menino. Essa época de vocês, quantos anos vocês tinham, você lembra? Quando eu entrei na gangue, eu entrei há 21 anos. Todo mundo novinho. Tinha os aí. professores para dar uma, né, para dar uma conduzida ali, mas já existia um legado, já existia uma responsabilidade muito grande, né? E aí Bamberg me chamou e falou assim, eu vou lhe dar um voto de confiança e saiba que o microfone que você usa no palco é uma espada. O que você disser ali é uma regra.
né? E aí você tem que ter responsabilidade sobre isso. Rapaz, é o que eu fiquei tremendo. Eu fiquei, rapaz, que negócio é esse que eu tô assumindo, pelo amor de Deus? E quando eu ia aprovar as tarefas com ele, ele fazia questão de aprovar junto, né? No teste a teste. Sempre aprovou. Qual é uma? Era. Sempre. Aprovar junto comigo. E aí ele ia botando observação. Aí eu perguntava assim, professor Mbeg, você quer que eu refaça essa tarefa? Ele, não, eu quero que o aluno veja que tem minhas considerações. Para que o aluno saiba que passou pela direção e que a direção fez considerações para benefício da gincana e, óbvio, pelo cuidado com eles. Isso eu sempre achei muito legal, né? Sempre. A vida toda no Cheta teve esse cuidado aí. Cara, quanta história boa, viu, velho? E passa um filmaço, né, velho? Passa. Quando você convidou, a gente começa e vai lembrando, e lembra de gente que você não lembrava há tanto tempo. Eu vinha pensar assim, quem foram os meus grandes gincanistas? Eu, aluno ainda da escola, e já falei de... Você tem essa galera aí, por exemplo, em suas redes sociais? Tenho, muitos deles. Rapaz, a gente precisa marcar essa galera toda para rapaz... O assunto gincana, ele é aquele assunto que parece uma bomba, né? Quando você bota na mesa, não, porque eu fui gincanista. Você foi gincanista? Aí vai. Acabou. Não tem mais nenhuma conversa, nada mais interessa, vira o assunto da mesa. Das histórias e ouve as histórias que não foram de sua época, né? E assim, tem, para mim, o grande gincanista que eu vi, assim, enquanto eu era gincanista ainda, foi sem dúvida nenhuma Zé Renato. Não sei se você já ouviu falar de Zé Renato. Não, pode ser que eu tenha, mas agora... Zé, ele é promotor, né, hoje, e Zé foi meu líder na equipe Pelados, né? E Zé Renato era extremamente inteligente, ligado, e ele ganhou essa gincana aí de Adria. Adria era da Exocel, ele falou aqui. Zé Renato ganhou essa gincana com o pão de 14 metros. Sai uma tarefa, e havia na época uma redação que a gangue trouxe essa correção por conta dessas situações, que se tinha mania de deixar a tarefa com a pontuação aberta. Não pode. Você já pegou isso com um mantra de Almar. Não pode ter pontuação aberta. Então você não pode dizer assim, 10 pontos para cada... porque se o cara trouxer 1000, ele acaba a gincana. Ele vai concentrar tudo. Tem que ter um limite. Sempre a pontuação tem que ter um limite. A primeira vez que isso apareceu foi no pão de 14 metros. Essas histórias são maravilhosas. Que é um pão que nunca foi feito. Mas que ninguém fez o pão de 14 metros. Zé Renato foi genial nisso aí, né? Sai a tarefa de um dia para o outro. Aqueles viradões que Lilian se referia que não era tão explícito, mas recebia num dia tinha que entregar no outro. Um pão. O pão tem que ter no mínimo 2 metros. Beleza. Aí tinha lá as outras condições, tem que ter recheio, tem que ter não sei o quê, massa, lindo. E para cada, era para eles terem botado, para cada metro a mais, 10 pontos. Digitaram errado, bateram errado na máquina, ainda era máquina talvez, saiu centímetro. Então, se a gente fizesse um pão de 14 metros, eram 1.200 pontos. Na ordem de grandeza da gincana da época, a equipe ganhava a gincana com 400 pontos. Então, ali você ia fazer 1.200 pontos. E aí, Zé Renato, nosso QG era eu vou esquecer o nome uma academia de balé que depois virou oficina. A oficina original. Do outro lado da rua. Do outro lado da rua, né? Era Compasso, não vou lembrar. Acho que é uma academia de balé que a filha da dona era da equipe. E a gente lá, e agora? Mobiliza ou não mobiliza? Vamos tentar fazer. Na viagem, é impossível fazer. Aí Zé Renato pegou o telefone fixo, não existia sem fio, e ligou para uma professora, não vou nem dizer o nome, que era responsável pela gincana, e disse, fulana, olha só, no QG com a gente ali em volta, né? Nós vamos fazer um pão de 14 metros. E nós vamos ganhar a gincana. Só que a gente não quer. Porque essa não é a graça, essa não é a diversão. Não, discutir, faça! Bateu o telefone na cara dele. Aí ele esperou 10 minutos, ligou de novo. Fulana, pondere bem. Você sabe que o pai de fulano é dono de rede de supermercado grande aqui, então a gente consegue os ingredientes. A mãe da outra aluna, o pai tem uma olaria e humildes, eu lembro dele dizendo isso com a cara dura. Tem uma olaria e humildes, nós vamos assar o pão lá e vamos trazer o pão e vamos fazer. Tanto ele fez que ela disse, vem cá. Que ela disse, vem cá. Aí ele foi até lá, eu não vou lembrar quem era a líder, ele era o líder, e convenceu que ia fazer. E disse, mas vamos anular a tarefa. Não tinha celular, hoje era muito fácil. Eu anulei, foi um erro material, avisa as equipes, acabou. Não tinha. Aí ele fez ela assinar num papel que estava anulando aquele pedaço da tarefa, que só ia valer o pão acima de 2 metros.
Aí nós fizemos um pão horroroso, eu fui um dos que assou o pão, 2,50 metros, num restaurante que tinha na Pituba, chamava Tarantela, que era um rodízio de pizza, a gente chegou lá de noite, amigo, quanto é que você cobra aí pra gente fazer o pão? Nós carregamos o pão numa madeira em cima do carro lá de casa, né, eu não dirigi a época, mas a gente foi carregando o pão e chegamos no colégio e o boato... A equipe Pelados fez um pão de 14 metros. E aí a gente foi espalhando o boato, né? E ficou o Anchieta inteiro esperando chegar o pão de 14 metros. Chegou o pão horroroso. Ainda ficou feio, queimou, né? Botamos o pão lá, os outros aqui, pequenininho, vamos perder. Deu muita confusão, mas ele tinha um documento que tinha... A comissão conseguiu avisar mais uma equipe. E depois avisou duas, quando já tinham feito, não pães de 14 metros, mas pães assim de, sei lá, 4 metros, 4 metros e meio. E ele era muito danado. O recurso hoje ainda é cobrado, vocês ainda cobram para a pessoa entrar com o protesto? Tiramos isso. Pronto, era assim, por causa do Zé Renato. Porque Zé Renato, nessa mesma gincana, teve uma tarefa que era um jantar, tinha que se fazer um jantar para a comissão e para os líderes, e tinham que ter guarnições. E cada guarnição 5 pontos. Esse mesmo erro acontecendo aí na guarnição. Aí ele entrou com recurso, dizendo que se ele entregasse dois potes de ervilhas, não era o mesmo pote. E se não era duas guarnições. E aí recorreu. E ele recorreu tantas vezes nessa gincana que se passou a cobrar. Para entrar com recurso. Para entrar com recurso, devolvia o dinheiro se o recurso fosse aceito, né? Eu me lembro, acho que o tiozinho era o advogado, na minha época, né? Era o advogado da gangue durante um tempão. Me lembro que tinha um momento assim, na véspera da gincana, né? Onde faziam as avaliações dos advogados das equipes. Isso. Para saber se a pessoa tinha sido escolhida para ser advogada. Fazia a prova da OAB. Fazia a prova da OAB. Ordem dos advogados gangais. Rapaz. Aí andava de maleta, maleta, para fazer o recurso. Não, ideia de Almar, isso aí é ideia de Almar. Velho. Ideia de Almar. Mas não pode ser qualquer um, tem que ser um advogado. Tem que ser um advogado. Vamos botar um advogado na equipe. Então, todos os alunos que pretendiam fazer direito, aí se animavam com aquilo ali, né? E aí, vou pegar esse gancho seu pra gente puxar para aquela história de qual é a importância da gincana, né? Observe quantas habilidades, quantas expertises, quantos interesses estão contemplados nessas brincadeiras, né, nessas tarefas que a gente fazia. Então, o advogado, o cara já ia ali. Então, você está trazendo ali uma vontade, eventualmente, do cidadão fazer direito, criatividade absoluta, você gerir uma equipe de gincana, para quem jamais no ensino médio e os ex-alunos, você gerir uma empresa, uma cidade, talvez. O líder é um prefeito. Né? Você tem que lidar com as finanças da equipe, lidar com a produção, com a entrega, né, dos projetos, que cada tarefa é um projeto, e com a entrega. Você tem que lidar com a parte importantíssima, que hoje a gente chama bonitinho de soft skills, né? Mas que é como motivar. Então, à medida que você vai ficando mais velho, ali dentro, vai chegando no ensino médio, como é que eu motivo o mais novo? Como é que eu faço esse aqui me ajudar mais? Cada um tem um jeito. Isso é uma escola, bicho. Isso é uma escola. Eu lembro de uma conhecida minha que foi fazer uma seleção em São Paulo, mais na frente, década de 90, e que disse que o entrevistador perguntou se é da Bahia. Você fez gincana? Eu disse, fiz. Pronto. Você já ganhou vários pontos aqui com a gente, porque a gente sabe o que é lá. Ele era baiano, era ex-aluno do Anchieta, e dizia... Eu entendo que você tem essa capacidade de se adaptar, de entregar rápido, de sofrer, de chorar, de perder, de errar. Então, são coisas que a gente vai treinando com a gincana. Então, eu acho que... Isso é brilhante, isso aí. Eu acho que hoje as escolas já têm dimensão. Sim. As escolas já têm dimensão, isso aí eu não digo nem o poder, mas eu digo da capacidade que a gincana tem de não só despertar as habilidades assim, mas do quanto ela contribui para a formação daqueles alunos ali. Porque, assim, dentro de sala de aula, óbvio, tem muita coisa para ser aprendida, mas fora de sala de aula, com a gincana, meu Deus do céu. Essas habilidades que a gente só vai treinar mais tarde. E você já despertou ali na gincana, né? Sem dúvida nenhuma. Eu tive, né, um chefe que trabalhei um tempo com ele, e aí logo depois que eu segui outro caminho, aí volta e meia ele me mandava uma mensagem assim, Romero, tô precisando de um gicanista. Pois é. Uma grife, né? É um selo. O selo gincanista, esse perfil aqui, né? Sem dúvida nenhuma. É bom demais. Você falou em um nome aí que eu tenho um imenso carinho, assim, que é Paulo Sérgio. E o nome de Paulo Sérgio eternamente vai ser lembrado como quem fez o hino da gangue.
Você lembra esse dia? Lembro. Paulo sempre muito musical, né? Até hoje é o vocalista da banda Soy, né? Ele e Marcelo Paulista, que é o baterista, todos foram no Anchieta, né? Paulista foi líder de gincana. Paulista foi foi meu líder na Tati Bitati, né? Da gincana da Tati Bitati. Paulo Elmar queria uma música que representasse, que botasse pra tocar. E aí virou pra Paulo Sérgio, a gente fazia muita serenata. Onde Paulo tivesse, tinha um violão, ele levava. Às vezes um violão, um amplificador, um microfone. Ele já montava o circo dele. E sempre nas festas pós-gincana ele tocava. E aí foi meio de encomenda de Elmar. Paulo, vamos fazer um hino da gangue? E ele fez aquela música que é meio um forró, meio uma levada, né? Um negócio muito legal. E que virou o hino da gangue. A letra dele, a música dele, toda a composição de Paulo Sérgio, né? E que captou, né? Demais. Temos a chave do cadeado que prende a criança que existe em você. E ele é muito inteligente e foi muito feliz naquela letra para representar. Ele cumpriu muito bem o objetivo que Elmar passou para ele, né? Demais, viu? Para que nossa arte jamais tenha fim ali, é muito forte. É isso aí, para que a nossa arte não tenha, jamais tenha fim. Ali, eu uso muito essa frase. Eu acho que talvez seja uma das frases assim mais impactantes que a gangue tem, porque vocês fizeram parte dessa formação inicial aí, mas a gangue ela é cíclica, né? Sim. Ela todo mundo que passa pela gangue tem consciência de que vai chegar uma hora que a vida vai engolir seu tempo. Mas eu digo assim, você não deixa de ser gangue, né? Você não está mais em exercício. Ex-gangue, né? É o ex-gangue. De vez em quando a gente ainda... onde eu moro, sempre tem ensaio da gincana, eu vejo lá de cima, porque que gincana é essa agora? Aí às vezes eu ligava para Carlos Massa, vem cá, Carlos Massa, é o quê? Aí Anchieta, que escola é? E às vezes eles têm uma história curiosa. Essa é muito engraçada. Eu tava no shopping, Gui e Cata eram pequenos, né? E me abordam 3 gincanistas. Só que não era pra me procurar, não era nem pra procurar um ex-gangue. Nada. A tarefa que vocês tinham passado pré-gincana era tirar uma foto com criança no shopping, segurando a camisa da equipe, não sei o quê. E aí eu fiquei quieto. Sei o quê? Gincana da onde? Do Anchieta. Quem faz? A gangue. Tá bom, tira a foto. Aí quando terminou, agora você vai fazer o seguinte. Quando você entregar, você diz a Romero e Carlos Márcio, que é a época ele tava indo, que vocês tiraram a foto com o Léo. Diga assim, Léo Galdês, que foi da gangue. Eu não sei se disseram pra você, mas tiraram, me acharam no shopping sem saber. Porque me acharem em lugar que vocês já mandaram de propósito várias vezes. E tinha uma coisa que o Elmar gostava muito no pré-gincana, que era pra movimentar o sábado e o domingo e encontrar a gente em algum lugar da cidade que já era dito qual era. E o meu lugar oficial era o Barradão. Então o pessoal já sabia, vai ter no pré-gincana e em algum jogo do Vitória vão ter que achar Léo no Barradão. Tinha muito isso. Eu lembro demais. Tinha muito. Eu adorava fazer isso. Eu me lembro que a gente Elmar começou a tirar isso aí, porque o lugar que a galera já tava, já não podia ser encontrado. Então eu tava num barzinho, então eu já evitava que a minha galera encontrasse com alguém no barzinho. Aí já foi começando a dar uma... as coisas começaram a mudar dentro da escola, né? O cerco começou a fechar mais, a gente ficou mais... A cidade mudou, né? O mundo mudou, a cidade mudou, então a gente até entende. Sabe? Do Barradão até ele avisava, ele está no Barradão, pode ir que você vai achar ele. E aí eu sentava do outro lado, não sentava onde eu sentava sempre. Isso começou, eu tava me lembrando no caminho vindo pra cá. Rapaz, eu não tinha isso na minha memória e me lembrei vindo pra cá. Gincana de 88, pré-gincana. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o Elmar. Elmar foi ex-aluno, eu lembrava dele na escola, mas não tinha assim não sabia quem era, da gincana, foi líder, não sei o quê. Elmar foi líder também. Eu não lembro se ele foi líder, ele nunca foi de minha equipe. Ele foi da equipe de Adrien, eu acho, da Exocé, que eu acho que Adrien era o líder, se não me engano. Mas, ou foi no ano anterior que tinha uma equipe que chamava Ósculos e Amplexos. Velho, olha os nomes da equipe, velho. Hoje a equipe tem no máximo 4 letras. Eu vejo isso, né? Aí me explicaram que é pra poder gritar, né? Mas medo de ter tarefa. Medo de ter tarefa e ter muita letra. Danadinhas, né? Mas aí você pode limitar, pegue 4 pra fazer a tarefa. Mas eram muito criativos. Minha equipe do terceiro ano se chamava La Jonga Louca. Opa, aí, velho. Rapaz! Como passou? Não tem como. A gincanista é um bicho miserável, né? Existe um ritmo caribenho chamado jongo. Existe. Aí a gente foi convencer, não, La Jonga é a galera que dança jongo. E é louco porque tá dançando e passou. A gente ficou em terceiro lugar. Foi uma grande frustração pra gente, porque nós fomos, quando é primeiro ano, campeões.
minha turma, né? Quando segundo ano, campeões. Então se esperava, era a equipe a ser batida, né? Era a Djonga Louca. E para piorar o cenário de equipe a ser batida, a gente organizou uma festa no primeiro, a gente era no segundo semestre, a gente organizou uma festa no primeiro semestre tinha uma menina que ia ser de nossa equipe, porque o namorado dela era da nossa equipe, que a mãe era dona de uma empresa que sempre patrocinava a gincana. A gente falou, a gente quer fazer uma festa para juntar dinheiro para gincana. E a gente fez. Lotamos uma boate de Salvador, um dia de noite, e enchemos a equipe de dinheiro antes de se falar em gincana. Então assim, já foi. Vocês já são campeões, aí é soberba, né, bicho? Gincana não perdoa, terceiro lugar. E aí eu disse, eu vou até eu ganhar. Aí eu fiz 3 como ex-aluno para ganhar, né? Me lembrei de Elmar. Como é que era Elmar? Sim, eu estava dizendo, desculpe. Aí Elmar, em 88, os professores fizeram no pré-gincana uma etapa que era para achar onde estavam escondidos eles num lugar que foi dado um código, era o aeroporto. O código era simples, não era caça ao tesouro, a gente matou logo e vai a equipe inteira no sábado, no domingo para o aeroporto. E tinha um bônus para a equipe que achasse primeiro os 4 membros, 4 ex-alunos, eles deram as fotos, não era ainda membro da comissão que estavam ajudando na gincana, que estavam escondidos no aeroporto. E a gente achou os 3 primeiros fácil e ninguém achava Elmar. As outras equipes chegaram, acharam os 3 e ninguém achou Elmar. Porque Elmar se enfiou na área de embarque, lá dentro. Ele falou com o cara, disse que eu sou gincanista mesmo, eles vêm aqui para me encontrar. E ninguém encontrou Elmar, entendeu? Só que eu ainda não tinha essa dimensão de Elmar. Eu vim ter contato com Elmar mesmo a partir da gincana de 90. Isso quando você era ainda gincanista. Aluno e gincanista, eu era segundo ano científico. 88. Que aí a gincana de 89, talvez por isso o Bamberger tenha feito o movimento, não deu muito certo. Não andou, foi meu terceiro ano. Foi uma gincana assim que não foi animada, não foi legal, não foi só porque a gente perdeu, não, gente. A gente perdeu porque a gente era realmente uma equipe que tinha muito dinheiro, mas não rolou. Às vezes acontece, eu já tive em equipes assim, na vida toda, né? A gente às vezes tá numa equipe ótima no trabalho, mas que não vai, não dá. E aí houve esse movimento. Os professores fizeram até 88 não. A gincana fazia uma mescla muito boa de trazer uma cultura, com a parte da diversão, da brincadeira. Em 89 ela ficou quase uma gincana acadêmica. Todas as tarefas eram... E a crítica aqui não vai ter esse... Muito pelo contrário, eu sempre acho que a gincana ela precisa ser... Ela tem que trazer resgates históricos, culturais, históricos da cidade. Sempre fez isso. Inclusive para que a geração tenha contato com as gerações anteriores. Eu lembro muito que as danças da gincana de 88 eram de filmes da década de 70. Não tinha essa facilidade de ver filme. Hoje a gente foi para a Vida Clube do Brasil para achar Chorus Line, Staying Alive e Fama para poder ver o filme. E aí você não quer ter contato com esse filme. Filme que não, né, musical, já não é um filme que talvez tenha tanta... E a gente foi assistir para fazer as danças. Mas a gincana daquele ano foi só isso. E acho que por isso veio a gangue, né? Veio o convite para ex-alunos que entendessem mais a linguagem. E a gincana mudou de cara muito positivamente, né? As tarefas, os primeiros anos deles não tinham... Eram blocos de tarefas. Os primeiros anos de Lilian, Elmar e Adrian não tinha... A caça foi no segundo ano. Eu acho que Lilian chegou a dizer que ela fez a de Peter Pan, vi ela falando. Na verdade, teve uma antes. Teve uma antes que não tinha tema. Ela só fez, pra me sacanear, eu tenho isso até hoje, que a gente tinha que entrar de Carmen Miranda na sala da comissão. Mas não era um tema. Você entrava pra entregar a tarefa, tinha que botar uma roupa de Carmen Miranda, eu fiz uma roupa Edom. Encaixava e tirava e saía. Aí no ano seguinte foi Peter Pan, né, que foi a segunda caça que ela fez. Mas eu acho que a vinda deles foi muito mais para quebrar, para essa linguagem ficar mais ali com a linguagem deles e os blocos, e aí até me perdi aqui, mas a gente volta. Os blocos eram muito... Você fazia as tarefas dentro dos blocos. Então você tinha dentro do bloco tudo. Era muito coisas dentro da escola e coisas fora da escola também. Tudo tinha misturado. Tudo absolutamente misturado. Aí tinha quadra, tinha entrega, assim... Ela citou a tarefa que, para mim, é um clássico. Foi uma das melhores tarefas que eles fizeram. Uma das melhores tarefas que eles fizeram. Ela não lembrou o texto, eu lembro do texto. Era, neste final de semana, James Bond e Maxwell Smart estão em Salvador e vão lhe dar um sinal. Registre. A tal tarefa das sinaleiras que ela falou. Que era o número das sinaleiras. Só escreveram isso. Isso é uma tarefa de caça. Só que não tinha uma caça para você encaixar essa tarefa. E eu lembro que a gente achou a 007, que era James Bond, na graça, mas a 086 não houve jeito. A gente rodou essa cidade, que era o agente Maxwell Smart, era o agente 86. A gente rodou a cidade atrás desse negócio, não era no Garcia. Uma besteira rotatória, eu passei do lado dirigindo, procurando.
Acontece, né? Que tem as frustrações também, né, Romero? A gente tem assim, as grandes, com certeza. que a gente aprende muito com aquela que você não entregou, que você chegou na porta para entregar e não conseguiu entregar, né? Ou que foi desclassificado por alguma razão, né? Vocês todos participaram juntos, né? Lilian, todo mundo fazia parte de equipes, né? Junto com vocês. Em determinado ano, eles passaram a ser comissão, né? Como é que foi isso lá, Léo? Hein, Léo? Vocês, assim, entenderam isso de forma orgânica, natural? Porque, assim, foi uma novidade, foi uma surpresa. Assim, não, esse ano quem vai fazer a gincana é Adrian, Mirella, Lilian, Elmar. Isso caiu bem? Ou a galera teve algum tipo de resistência? Não teve resistência, por duas razões. Assim, eu lembro muito de Lilian na escola, porque Lilian era um ano mais velha que eu. Então Adrian já era um pouco mais velho, Adrian e Elmar. Então talvez já tivesse quebrado um pouco essa sequência, né, imediata, acho que talvez 2 ou 3 anos mais na frente. Mas porque a gincana de 89 não foi legal. Então, como a gincana de 89... coisa era melhor do que 89. Então, assim, não foi uma gincana legal. Não foi tão divertida, não foi... Pelo menos você perdeu. Certamente a galera da Cura, o nome da equipe que ganhou era a Cura, porque tinha uma música do Lulu Santos. Lembro da demais. Cura. Então, talvez se você perguntar pra eles, vão dizer, não, foi uma gincana fantástica, entendeu? Mas, assim, acho que por isso não houve nenhuma... E, assim, eles acertaram muito na primeira gincana. Já de sair, Delmar iluminou aquilo ali, e Lilian e Adrian. Você tem essa lembrança viva assim? Tem, que foi uma gincana fantástica. A gincana da Tati Bitati. Foi a gincana que foi no Clube Português. Porque falou isso. Foi no Clube Português. Na verdade, a de 88 tinha sido no Português a festa. A festa, até ela achar o Baneb... Né? Abertura. Até ela achar o Baneb, demorou um pouquinho. Das que eu participei... 86, eu nunca dançava, então não era a minha. Sempre teve dança. Sempre. Mas um formato muito parecido. Nessa parte das danças, dança de abertura, dança de encerramento. A de abertura mais grandiosa, de encerramento normalmente mais simples, mas ainda assim boa, né? Uma dança com muita gente. E 89 ou 86, eu não vou lembrar, 87 foi na Casa de Itália. O tema da gincana era A Bahia Não Se Divide. Porque estava no auge da campanha para dividir a Bahia na Constituinte. Meu Deus do céu. O tema da gincana foi A Bahia Não Se Divide. E aí foi na Casa de Itália. A gincana. Em 88, nós viemos para o Português. O tema era Luzes, Câmera, Ação, Cinema. E a festa de abertura foi no Português. Mas eles não conseguiram Português para 89, porque uma equipe, a tal da Cumos, que eu fazia parte, botou 12 andaimes dentro do salão nobre do clube. Os clubes sociais tinham salões nobres, né? Então foi no salão nobre do clube. Nós botamos 12 andaimes, porque no filme tinha uma cena que o pessoal dançava pendurado nos andaimes. Eu tenho 2 danças de gincana que eu nunca vou esquecer. Para mim foram as 2 maiores danças que eu vi de gincana. Uma foi essa. O pessoal pendurado nos andaimes dançando. A gente cobriu os andaimes com papel alumínio para ficar um negócio visualmente bonito, porque andaime de obra é sujo, né? Não se quebrou nada, não se estragou nada, mas dizem que o presidente do clube, enfim, o diretor, quando viu aqueles anéis, esses rapazes da gincana não vem mais aqui não. E aí, em 89, nós fomos para a ABB, que a gincana não foi legal, a festa não foi legal, nada, não é a ABB, evidentemente, não é o clube, não houve uma adaptação, o espaço não ficou legal para a gincana. E aí, voltou para o Português. 90, 91... 90 e 91 e 92 a festa foi no Português. Eu não cheguei a... Mas aí não deixaram mais fazer no Salão Nobre. Fizemos na quadra. Desceu pra quadra. A minha geração toda, assim, foi lá no Baneb. Pra quem 100%. Não... Aí, do Português, o Elmar fez uma tentativa. O ano que eu entrei, nós fizemos no colégio. Colégio de Amaralina, tá? Não é o colégio hoje que tem toda a estrutura que dá pra fazer. Não. O colégio de Amaralina é da quadra. Aí perdeu um pouco do brilho. E aí Elmar levou em 94 pro Baiano de Tênis. Nós fizemos a festa de abertura em 94, foi bem legal, mas eu acho que não houve arranjo da escola para o ano seguinte, não deve ter sido uma coisa muito barata, o Baiano de Tênis devia ter um valor mais alto para o salão, foi legal, mas em 95 acho que a gente aí achou a casa, foi o Baneb. O Baneb era perfeito, porque tinha espaço para você montar, tinha um palco, para tinha você um espaço, desmontar, tinha um salão. Palco, salão, serviço tinha espaço de bar, lá fora, tinha bar, estacionamento pelo menos pra gente da comissão. Acho que os líderes tinham direito a parar dentro também. Tinha as pulseiras de acesso. Era muito redondinho o Baneb. Era redondíssimo. Agora eu acho que hoje o Anchieta, pelo menos, está bem servido, porque no Anchieta tem uma estrutura. Tem uma estrutura. Que dá para você fazer. Se eu disser para você que eu não sinto falta de ter aquela grandiosidade de uma abertura no Baneb, eu estaria mentindo. Eu não sei se você... Eu acho que aquilo sempre deu um brilho. Eu não sei se você era aluno nessa época que teve o Oscar. Né? O Oscar que foi
Muito legal. Histórico demais. Ali a gente, todos todo nós mundo de black tie, engravatado, demais. Aquela foi uma excelente festa, né? De abertura. Eu lembro muito. Eu era gincanista, né? Eu me lembro que eu gravei, o meu foi um curta-metragem. Eram 5 forte. Todos eles tinham que ser fortes mesmo. Me Porque a gente botou. Mas vocês são malucos. No texto da tarefa que a gente escreve ali no início, que a gente escrevia besteira, a gente botou uns trechos de Tarantino. Na hora que você bota um texto de Tarantino, aí gincanista viaja, né? Eles querem alguma coisa parecida com Pulp Fiction. E aí os vídeos vieram quase todos nessa linha. Teve um que era da época da Revolução de 64, teve um que foi da Revolução aqui na Bahia. Foi muito legal. E aí você já... É outra habilidade, né? Que você tá ali testando, treinando. E muito legal. Eu falei que foram 2 danças. Uma foi de 88, foi fantástica. Outra foi no Português na Quadra, de 91. Eu não sei, deve existir hoje aquelas alunas, e principalmente já viram ex-alunas, que dançam muito bem. Sim, e que são disputadas a tapa. Na época da gente era Carol. Todo mundo queria Carol, que a dança de Carol já era 90% da vitória ali, certa, né? E Carol fez uma dela, quase ninguém faz nada sozinho em gincana, volto a dizer, né? Então, assim, ela com a turminha com ela lá, montaram a dança. O tema era os 10 anos da gincana do Anchieta. E aí todo mundo, cenário, o que é que faz de cenário? Aí as equipes pintavam em madeirias, muita madeirite, né? Pintavam, e eram temas muito variados. Você tinha de country, a deuses gregos, que foram os temas das danças da gincana. Aí Carol virou assim, sabe o que eu vou fazer? O cenário vai ser o pátio do colégio. E nós simulamos no Baneb o pátio do Anchieta. Nós fizemos madeirites com o desenho das janelas, com os bancos. Então só ali a gente já, sabe? Quando o pessoal viu o cenário, levou. E a dança era muito bonita, muito bem dançada, né? Velho, é muito bom lembrar essas histórias. Sabe uma coisa que eu acho curiosa, Léo? Sempre que você traz, né, essas lembranças aí, vem sempre o nome de Elmar com essa liderança, né? E eu sempre me pergunto, assim, conversando com o Lilian e Adrian foi assim, agora contigo é assim, em que momento foi que Elmar passou a ser esse líder? Né? Porque eu deduzo, até que na época de Lilian e Adrian, óbvio, existe uma divisão de responsabilidades ali, mas alguém tinha que ser aquela referência, ou para a escola, ou para tirar dúvida, ou para o gicanista. Em que momento foi isso aí? Que Elmar passou essa referência para a escola e para o gincanista? Perfeito. Adrian não poderia ser a referência para tirar dúvida, porque ele ia dizer leia tarefa. Leia tarefa, né? Porque a frase é dele. Eu repeti muito. Tinha gente que dizia, a frase é sua, de jeito nenhum. Essa frase é de Adi, não é minha e era dele, né? Inclusive, porque Liliane que foi chamada para fazer a gincana. Mas eu acho que naturalmente Elmar, para mim, a figura, na primeira gincana, a de 90, que ainda não era gangue, mas eram eles, eu não tinha uma referência de Elmar como uma pessoa à frente. Já em 91 já era claro. Eu acho que naturalmente, por causa dos afazeres também, de Liliane, de Adrian na faculdade de medicina, puxando, Elmar assumiu isso aí. Então, quando eu entrei para a gangue em 93, já era Elmar conduzindo com Lilian. Lilian comprava todas as pulis de Elmar. Olha, vê eles trabalhando, era assim, Elmar tinha ideia e Lilian completava e Adrian só quieto. Daqui a pouco ele, sim. E se eles ele contou aqui, né? E se eles trouxerem isso, vai valer? Aí os dois, não. Escreve aí na tarefa. Muito bom. E aí a tarefa ficava redonda. Lembra que no primeiro ano e no segundo ano, no primeiro ano eu contribuí muito pouco, porque eu ficava vendo eles, eu contribuí na gincana, ajudando. Ajudei Lilian com a Cássia a fazer algumas etapas, mas ali assistindo, né? Bom, eles fazendo para entender a dinâmica, e a partir do segundo ano, a gente aí começa a fazer mais, né? Principalmente a Cássia, né? Que a Cássia era meu... o xodó, né? E vou pegar esse gancho aí. Seu irmão na gangue. Lei. Como é que foi isso? Dentro de casa. Seus pais, assim, entendiam a gincana? 100%. 100%? 100%. Não tinha problema, assim, graças a Deus, nem eu, nem ele, a gente tinha problema de desempenho escolar em função da gincana. Então, se não estava atrapalhando e estava, né? E os colegas participando, e tinha as turmas, os nossos grupos dentro da escola, todo mundo engajado na gincana, viam como uma atividade, né? Nunca tive nenhum problema nisso aí enquanto isso a gente estava. Era sempre muito. E a história de Lê é curiosa, né? Em relação a isso aí, é Leandro e Leonardo, né? Mas somos anteriores à dupla.
né? Até porque o nome deles não é Leonardo. Mas a primeira gincana de lei, existia uma possibilidade que eu creio que não existe. Não, já não existia mais depois, logo depois que proibiu, que você podia inscrever 5 pessoas quaisquer na equipe. Livres? Quaisquer. De idade escolar. Aí meu irmão estudava no Teresa Lisieux e participou da gincana inscrito. Porque podia inscrever 5 pessoas. Ele não estava no Chieta? Não. Na primeira gincana de lei, não. Aí na segunda gincana, ele já estava no Chieta, ele veio com o Chieta. E podia trocar de equipe se tivesse um irmão em outra equipe. E aí foi a gincana no meu 3º ano. E aí ele veio da equipe dele para a minha equipe. E mais na frente a gente foi junto da Tati Bitati. Aí acho que no sorteio já caiu a equipe que eu ia entrar, era a equipe dele. Eu que entrei na equipe dele como ex-aluno. Mas ele depois foi pro Chieta? Ele só foi a primeira. A primeira gincana sim, ele veio. Ele foi pra lá. Depois ele já no Chieta. Aí ele veio as outras todas no Chieta. Aí na gincana de 91, ele não veio pra minha equipe, ficou na equipe dele, né? Ficou em 3º, eu fiquei em 2º, ninguém ganhou. E no ano seguinte, aí eu entrei na equipe dele. Ele era 2º ano, ia ser equipe de 2º ano. Aí você mudou. Eu era ex-aluno, né? Ah, sim. Então, Você escolheu a equipe dele. Eu vou entrar na sua equipe, a gente vai ganhar a gincana. E ganhamos, era uma equipe fantástica, né? E ganhamos a caça, ele não fazia caça. Ele fez caça no ano seguinte. Aí tem uma história curiosa, né? Que a primeira caça foi a tal da Carmen Miranda. Não tinha tema. Lilian inventou aquele negócio e tinha só a roupa de Carmen Miranda na hora que entrava na sala da comissão. No ano seguinte, aí ela fez Peter Pan. Aí ela já botou a caracterização obrigatória. Só que a caracterização era obrigatória na sala da comissão e na hora do registro. Se fosse uma foto, uma filmagem. Sim. Então a gente também fazia a roupa de encaixar e tirar e não pagava o ridículo, né? Aí eu vim para a comissão. Aí nós fizemos Alice no País das Maravilhas. E aí a roupa passou a ser obrigatória. Obrigatória 100%, né? Aí a gente mudou e a roupa era de Alice, tinha que ser de coelhinho. O coelho de Alice, né? E meu irmão foi o coelho. E ele até hoje me cobra isso, né? Mas aí foi. E aí eu lembro aí. A Lili ainda foi muito essa caça, eu ajudei ela, mas a partir dos outros anos ela vai saindo. A de 94 foi. A de 94 foi Star Wars. Star Wars foi o máximo. Porque não era uma geração que conhecia Star Wars. O último filme tinha sido em 84. A gente pegava em locadora, nós estávamos em 94, 10 anos depois nós fizemos Star Wars, e aí a gente quebrou a tradição do tesouro ser uma bomba, eu já entreguei a piada, de ser um baú, a gente disse, cada equipe tem que confeccionar uma Estrela da Morte, só tinha os 3 primeiros filmes, viu pessoal? Então a explosão da Estrela da Morte era o máximo, com a bomba de 1000, e quem ganhasse podia estourar no pátio, destruindo a Estrela da Morte, destruiu a equipe que ganhou, né? Fez isso, fez Star Wars. E aí veio a que eu me arrependo. Foi a do ano seguinte, a de 95. Eu lembro que Elmar escolheu o tema. Foi O Nome da Rosa, que é um livro de Humberto Eco. Teve o filme, foi com Sean Connery. E tudo isso o livro é bem anterior, o filme é de 88, mas Elmar, por alguma razão, consegue fazer. Vamos fazer pegada medieval, vamos. E aí, talvez uma coisa curiosa sobre como a gente fazia as etapas da caça, né? Porque a gente que tem mente de gincanista, a gente não pode andar pela cidade. Você tá andando, você olha, isso aqui é a tarefa de gincana. Isso da tarefa. Ó, isso aqui, tá pronto aqui, ó, o nome desse prédio, o nome dessa rua, esse cruzamento, tudo é tarefa de gincana na mente da gente. Hoje talvez não funcione mais assim, mas eu lembro que na época era uma miséria. Eu ia pra faculdade olhando, isso aqui é uma tarefa, isso aqui é uma tarefa, isso aqui é uma tarefa, e anotando, porque não, né? Depois sentava e aquilo virava. A gente fazia naturalmente a caça com o que a gente vinha de ideias, né? E como é que você fazia não sei como a turma trabalha hoje, tem tantas caças para vocês fazerem, mas o que é que a gente fazia? A caça, você tem uma ideia que a gente apresentava ao grupo, né? Eu nunca fiz sozinho, evidentemente, era sempre um grupo fazendo, organizando, meu irmão, e depois foi entrando mais gente, e Joãozinho entrou para fazer isso no início, a gente chamava André Esteves e mostrava para ele também, e você acrescenta ou tira camadas de informação. A ideia é essa, jogava, tá impossível. Então vamos botar alguma informação. E vamos botando informação até ficar possível. Ou o inverso. Trazer, está muito na cara. A gente tira as informações. E essa de O Nome da Rosa, Rodrigo Matos, gente finíssima. Porque eu ganhei, as nossas equipes de caça ganharam as 2 primeiras. E as 2 seguintes, Rodrigo ganhou. Então, o Rodrigo ia ser tricampeão de caça, né? E a gente fez a caça e assim, gente, quem estiver ouvindo, a intenção da gangue, apesar de eu tinha a fama de ser o mal da gangue, né? A intenção da gente é que vocês cumpram a tarefa.
Você quer ver feito. A graça não é fazer para ninguém cumprir, é fazer para alguém ter dificuldade e conseguir. Então, alguém não ganhar o tesouro era inconcebível pra gente. Seria triste alguém não ganhar o tesouro, porque o tesouro é para ser ganho. Tanto que a gente começou a inventar esse negócio de explodir a bomba, fazer algo relacionado ao tema, que a gente queria ver um ritual no meio do colégio. Então, por quê? Porque a gente quer que chegue lá. Fomos pro Baneb, teve o pré-gincana, a pré-caça, e a gente errou a mão, ficou fácil. Quando chegou no Baneb, 95 já era Baneb. Rodrigo, mais um líder, que eu não lembro quem era, eram 2 líderes das 2 melhores equipes, assim, estavam melhor no pré-caça. Tá muito fácil. Vocês perderam a mão. Desse jeito nós vamos ganhar a caça no primeiro dia. E eu, Joãozinho, que sempre teve um temperamento forte, e meu irmão aqui, né? Assim não vai ter graça. Vai nivelar por baixo. É igual a gramado ruim de futebol. Nivela os times. Não adianta botar o time bom. A gente tá bom. Terminou a festa. Aí nós fomos lá pra casa, que era o QG da gangue da caça, né? Abre a caça toda aí, vamos lá. E começamos a tirar essas referências. Não tá fácil? E tiramos as referências. E ficou muito difícil. E eu me arrependo porque eu acho que... E aí ninguém chegou no tesouro. Ninguém chegou no tesouro. Porque também tinha uma coisa, né? Quando a gente montava ali o tesouro, você não pode mexer ao longo do tesouro, porque se você mexe ao longo do tesouro, você está alterando as condições de competição, né? Salvo uma externalidade, uma situação que acontece na escola, você descobre. Houve uma vez que a gente soube pela primeira equipe que foi que o lugar não dava para ir, era perigoso. E aí nós ajustamos porque era necessário fazer o ajuste. Mas essa ninguém ganhou. Realmente ninguém ganhou. E foi uma caça que eu... frustrado porque ninguém ganhou. A gente fez pra ser ganho. E sabe o que eu tô lembrando aqui? E aí, indo nessa linha, naquela época existia um mito de que quem ganhasse a caça ganhava a gincana. E eu me lembro que Elmar ficava possesso com isso. Eu acho que Elmar torcia pra ninguém ganhar a caça. Porque se uma equipe comemorasse no meio do pátio ali, significava que ela ganhava a gincana. Então estremecia a gincana toda. Existia esse mito, não era? Existia, era um mito que se você puxar, eu não vou lembrar estatisticamente das equipes que ganharam a caça se ganharam a gincana, eu mesmo ganhei uma e eu ganhei 2 caças, a equipe da gente ganhou 2 caças e perdemos a gincana, ganhamos a outra, então só aí já é 50%, né? Mas assim, talvez por isso a Elmar começou com o esquadrão, para ir dividindo essa sensação de que se eu ganhei isso aqui, a gincana tá na minha mão, porque isso desanima. Mas sempre teve uma preocupação muito grande com a diversão. Com a gincana enquanto um evento, uma festa, algo divertido. E se você tem alguém disparando muito na frente, claro, você não vai mexer para essa equipe não ir na frente. Mas se esses sinais exteriores começam a aparecer muito claros, é evidente que se você fizer esquadrão, baú, caça e uma equipe ganhar esquadrão, baú, caça, que eles vão ganhar mesmo, entendeu? Mas como não é provável que ela ganhe tudo, então isso vai quebrando um pouco essa sensação de que alguém tá muito na frente, né? A gente acompanhava nos pontos, a gente sabia que tinha gincanas que estavam decididas no primeiro dia. A distância era muito grande, mas essa sensação não passava. Né? Esse cuidado a gente tem até hoje. Até hoje. Quando perguntam assim, não vai anunciar, não vai divulgar a tabela de pontos no primeiro dia, segundo dia, a gente nunca fez isso. Eu não sei se vocês fazem hoje, na época a gente conferia a pontuação com a equipe. No final. Do dia. A gente conferia, no primeiro dia conferia. Só que a equipe sabia os pontos dela, que era meio que óbvio. Era só se dar o trabalho de sentar ali e fazer a conta tarefa tal. Eu entreguei, a tarefa tal eu não entreguei. Então pronto, a gente conferia, que era muito mais um cuidado, certamente de Adrian, de que quando a gente fechar a conta, esse primeiro dia a gente já tá tranquilo que não tem chance de ter erro. Por quê? Porque as equipes já foi conferido tudo junto. Né? Não, hoje a gente não faz isso não. E tem tempo, eu acho que desde quando eu fui líder, eu não me lembro dessa atitude de Elmar, não. Era o final do primeiro dia, ele sentava com os líderes. A gente faz hoje, né? Mas a gente faz mais um feedback, assim, um termômetro mesmo de como tá o dia, de como é que foi o dia. Tem uma pergunta aqui pra gente fechar esse papo massa aqui, que é o ser gincanista. Eu não sei se você vai ter lembrança nem algo a falar, mas é uma curiosidade que eu tenho realmente. Uma das coisas mais emblemáticas que a gangue tem é o texto ser gincanista, né? Sem dúvida. E eu tenho isso, talvez a palavra carinho é pouco para a grandiosidade que é esse texto para gangue.
Eu acho que todo mundo na gangue, novo, antigo, gincanista, quando escuta o texto, se emociona. O texto, ele vai fundão, né? No que representa para todo mundo o que é aquilo ali. E aí eu sempre fico pensando, falo assim, caramba, velho, quando é que apareceu esse texto? Porque eu lembro de Omar lendo esse texto. Eu lembro eu pequeno ali assistindo o término da gincana e Omar lia, né? Não lia sempre, ele lia sempre, assim, em determinadas gincanas ele lia aquilo ali e óbvio, a gente ia as lágrimas, né? A gente se acabava de chorar. Você lembra quando surgiu isso? Não. Eu lembro claramente do texto. Lembro de Omar lendo. Lembro do papel. Você lembra do papel que tinha esse texto? Eu lembro do papel. Mas eu não lembro a primeira vez que ele leu. Eu lembro a última vez que eu ouvi esse texto foi você lendo. Quando o Omar faleceu e a gente, no sepultamento dele, eu lembro de você lendo. E aí, eu e Paulo Sérgio, que eu não deixei entrar na gangue no primeiro momento, e a gente ouvindo você lendo. Isso aí eu lembro. Mas eu não lembro, né? Não tenho essa recordação, né? Eu vou atrás, viu, dessa informação. Talvez Paulo Sérgio aí, como ele fez o hino, talvez Paulo Sérgio tenha aí. Talvez eu peguei isso como referência, então isso aí o Omar me mandou, né? Mas é muito marcante, assim, é muito marcante. O que eu acho massa, Léo, é a representatividade que vocês, né, que fizeram parte desse início têm para minha geração, né? Porque quando eu lembro obviamente de você como aquela figura da caça ao tesouro, mas eu lembro muito de você como fiscal de pasta, porque existia uma tradição naquela época dos fiscais irem nas salas dos QGs, né? Ia nos QGs quando acabava a gincana. Isso. E era aquele momento assim, era um momento muito especial, porque existia já aquela figura meio que intocável da gangue, né? De um afastamento, parecia que tinha um muro, né? Que dividia ali. Mas naquele momento ali... A gente abraçava, né? Era. Porque o afastamento é natural, né? Assim, como eu disse, a gente sempre quer muito que o gincanista ganhe, acerte, entregue. Mas você não pode misturar. Então você precisa do afastamento. Até como essa barreira para você poder dizer para o cidadão que chegou na porta faltando 2 segundos para entregar um negócio. Tocou o sino. Mas tocou o sino. Infelizmente tocou o sino. Acontece. E no final a gente quebrava essa casca, né? A gente fazia na caça também. Mas inspirado dessa conversa nos QGs, a gente juntava todo mundo que tinha feito a caça. Não era nem só líder, nem só aqui. Ó, chame todo mundo que lhe ajudou na caça. Traga pra cá. E fazia também uma conversa com todo mundo. Porque é pra mostrar que, ó, a gente tava com torceu vocês. Por vocês. E torceu por todos vocês, né? O tempo inteiro. E tem, assim, eu acho que são histórias, né? Espero que você traga, meu irmão. Zé Renato, eu não sei se você consegue, mas tente. Zé tem uma história, rapaz. Você já ia encerrar, mas eu vou fazer mais uma conte. História. Depois você corta, edita e bota ela no lugar mais interessante antes. Zé, rapaz, primeira caça, a gente foi contra Zé Renato, ele foi líder de caça de uma outra equipe, né? E Zé, como eu já contei a história do pão de 14 metros, a história das guarnições, Zé era muito ligado nisso, né? E aí a gente vinha eu e ele, e Lilian não dizia, mas a gente sentia até pelo que estava entregando, via saindo, estávamos eu e ele na frente para a virada do dia. E tinha uma outra equipe que vinha um pouco atrás e a outra já tinha se perdido, já estava lá atrás. E houve um problema no colégio, não vou me lembrar o que foi, não foi nada tão grave, mas na época, o professor Cícero, né, encerrou a gincana antes, meia hora. Entendeu que estava com alguma confusão, a gincana era mais aberta, as pessoas entravam, assim, amigo entrava às vezes, não era tão controlado, já tinha crachá, mas não era. Ele encerrou a gincana meia hora antes e, portanto, o posto da caça encerrou meia hora antes. Eu tinha pego uma etapa e eu achava que o Zé Renato estava na mesma etapa que eu. Lilian aí manda nos chamar, os líderes de caça, mas eu vou encerrar 6h30, estou encerrando, a escola mandou encerrar a gincana, um fato superveniente, não tem como a gente sair daqui, beleza. Um pouco depois chega Bruno, que era esse terceiro líder, para entregar uma etapa. E depois a gente ficou sabendo que se ele entregasse, ele viraria à noite, nós 3 viraríamos na mesma etapa. E aí Liliane disse, eu não vou poder receber, porque o professor Cícero encerrou a gincana, não posso receber. E nós estávamos juntos, Zé Renato não pode receber, não pode, mas eu quero entregar. Aí Zé vira assim, olha Lilian, e você sabe que essa etapa que eu peguei é fácil. É muito fácil, eu já sei o que é, já tá aí no carro. Então se ele entregar, eu vou entregar também. Presepeiro, viu, velho? Aí ela hesitou assim, vou entregar, vai pegar. Ela olhou pra mim e disse,
Lilian, é muito fácil. Assim, eu não tô com ela aqui, mas você sabe que é fácil. Eu teria ido comprar. Não sei, assim, não sabia o que era, né? Não fazia ideia do que fosse. E pensando, pô, o Zé Renato é fogo, bicho. Ele pegou a tarefa, tem meia hora, o cara já sabe o que é a tarefa, a etapa, né? Beleza, né? Aí ela não encerrou, amanhã de manhã, Bruno, não vai poder, você não entrega. Aí fomos pra casa, aí tomei banho, o pessoal foi pra casa tomar banho, reunimos lá em casa, 11 da noite. Descobrimos o que era, e era pra levar 4 abarais com pimenta. Aí a gente aí, pô, de madrugada, vamos lá, né? É muito e bom existia isso. aquele quiosque de Amaralina, Sim. que tinha as baianas de acarajé, que era 24 horas. Aí nós fomos, sei lá, meia-noite, chega lá, eu, Joãozinho. Não, o João não tava comigo nesse ano, não. Era eu, a equipe era eu, André, que era meu colega, foi meu colega, André Brandão, Tonzinho e Cabral. Eram os 4 que estavam na caça, né? A gente aí chega pra comprar, aí a baiana olha assim pra mim, você é gincana, né, meu filho? Eu falei assim, como é que a senhora sabe? Acabou de sair daqui um cara do cabelo espetadinho, que era Zé Renato, pra comprar 4 acarajés pra entregar. Aí o miserável, velho, ele não tinha feito nada. Ele não sabia o que era, mas aí depois ele conversa rindo isso, né? Zé é uma figura, né? Coisa boa, danada. Ô, cara, que negócio bom, velho. Jogar essa conversa fora assim, é muita história. Poxa, a gente precisa fazer essa corrente aí pra marcar essa turma toda que fez gincana. Não é só que foi gangue não, mas que fez gincana. Sim. Porque eu tenho certeza que as memórias dessa galera toda aí, os filhos já devem ter feito. Muitos provavelmente Você sabe fizeram que os meus conosco. não são grandes fãs, né? Velho. Pra frustração. Assim, é a história de cada um, né? Eu tenho 2 filhos, né? Luiz, Guilherme, que tem 17, e Catarina, que tem 14. Luiz nem foi. Eu fui algumas vezes, você gentilmente me colocou ali para assistir, mas não rolava, não era dele, outros interesses. Cata gosta muito de dançar, então ela dançou várias vezes, né? E no ano passado ela fez o baú, né? Mas agora trocou de escola, e aí mas não era assim, não foi o grande encantamento dos dois, cada um tem sua história, né? Com certeza, com certeza. Assim como eu sou Vitória e nenhum dos dois curte tanto futebol, então mas também não forço não, sabe? Não quer, cada um na sua, né? Com certeza. Essa ideia que você dá é muito boa, eu acho que você deve levar adiante, de trazer esses gincanistas, né, efetivamente, montar, de repente, partindo desses núcleos de quem foi gangue, e montar uma rede, porque o Anchieta não tem essa rede de ex-alunos tão forte, como outras escolas daqui têm, rede de ex-alunos muito fortes, né? Mas o Anchieta tem, em alguma medida, claro, hoje com o WhatsApp, os grupos, todo mundo se conecta, o que até facilita seu trabalho, de repente, tentar, em volta da gincana, construir essa ligação dessas gerações, né? Paulista tem um movimento muito bacana, né? Ele tem eu participo com ele, eu não quis dar o nome, mas a gente tá sempre, a gente toca, né? A banda só e toca. Ele é um querido. Eu não conhecia ele, eu me aproximei dele na pandemia, ele fez um trabalho social. Excelente. Né? E como eu tinha vontade também de fazer um trabalho mais forte na pandemia, me juntei a ele, né, para engrandecer ainda mais o projeto dele, e foi assim que eu realmente me aproximei, né? Mas ele tem um trabalho com o ex-aluno do Anchieta, ele faz aquela Anchieta das Antigas. Anchieta das Antigas, que eu acho sensacional, esse ano eu nunca consegui. Nós devemos ter de novo o Anchieta das Antigas. E cai na gincana do Anchieta, velho. Já caiu na gincana do Anchieta vários anos, eu falei, não é possível que eu não vou conseguir. Isso é fácil de resolver. Isso é mais fácil. Quando ele começar a falar, Romero, vem cá, quando é a gincana? Olha, não pode ser nesse final de semana. De repente vocês unem forças aí, né? Pra puxar. Eu quero quero fazer parte disso. Eu tenho realmente óbvio, a gincana aproxima demais a gente. Mas eu acho que ia fazer muito bem pro Anchieta. Ia né? sim. Reviver tudo isso. Eu vou levar essa ideia, né, do livro comemorativo lá pro Anchieta, porque quer queira, quer não, foi o berço. Sim. Nascemos lá. Foi lá que tudo surgiu, foi lá que, né, deu esses primeiros passos aí, até para ele abraçar, né? Eu tenho uma ideia de fazer um evento de lançamento para a gente poder confraternizar mesmo e o desejo de reunir uma galera que fez parte disso. Sem dúvida. Não só quem foi gangue, mas quem viveu isso. Tinha gente que você via toda a gincana, eu conhecia algumas pessoas que eu via uma vez por ano. Quando eu ia ali para fazer a gincana, eu tava lá com uma aluna e vi que eu oitava série. Vi, agora no ano, né? Primeiro, segundo, terceiro, ex-aluno, 2, 3 anos, tá ali. Você acompanha a pessoa uma vez por ano. Né? Obrigado, viu? Não é nada, obrigado amigo. Foi um prazer demais. enorme. Assim,
uma gratidão gigantesca pelo que vocês fizeram, né? Continuo tendo uma admiração muito grande, respeito, gratidão e por ter vindo aqui bater esse papo, bom demais. Eu acho que a galera que vai depois assistir esse programa aí vai passar um filmaço na cabeça. A gente citou trocentos nomes aqui. Essa galera, sim. Eu vou fazer questão assim de caçar essas pessoas pra gente marcar, porque assim, vira uma bola de neve, assim, mas você lembra disso? Não foi bem assim não foi bem assim não. Sim, ainda tem isso, né? Que eu contei a minha versão, que eu lembro dessas. Vai chegar alguém pra dizer, não foi isso não. Esse pão foi safadeza de Zé Renato, né? E a gente que é mais novo, digamos assim, tem muita curiosidade pra saber disso tudo. Os meninos hoje que fazem gincana, imagino que fui eu que praticamente inventei tudo. E, poxa, pra mim, assim, eu ouvi as histórias que até eu tinha curiosidade. Eu tenho até muitas curiosidades ainda. Você, sem dúvida, tem um grande mérito de ter conseguido levar à frente um trabalho que eu, sendo sincero, achei que ia terminar junto com o Elmar, né? E assim, é um agradecimento. Eu acho que Lilian falou isso, que tem um agradecimento a você por carregar isso e é meu também. E tenho certeza que todos que vierem aqui vão dizer que se você faz essa referência da gente ter iniciado, a gente agradece por você não deixar morrer. Ninguém imaginava, né? Eu acho que nem no ano 1 ninguém imaginava, nem a própria Lilian que fosse durar tanto tempo isso aí, né? Vai terminar em algum momento rápido ali, né? Valeu, querido. Obrigado, viu? Obrigado. Que pancada, hein? Rapaz, coisa boa demais. Gente, finalizamos aqui mais um episódio dessa temporada especialíssima. E agora fica aquela curiosidade para saber quem é que vai estar aqui dividindo essa bancada, sendo entrevistado, para a gente colher ainda mais histórias, saber de muita coisa que aconteceu ao longo desses 35 anos. Vamos receber muita gente bacana aqui, não só de quem fez parte desse caminhar todo, mas de gente que viu a evolução da gincana com o passar dos anos, a educação com o passar dos anos, as escolas com o passar dos anos. É isso aí. GNG Podcast Club, curta com a gente. Léo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Romero. Foi um prazer enorme. E vou assistir os próximos. Assisti o de Lilian de Adra e vou assistir todos os próximos. Valeu, gente. Até o próximo programa.